E aí pessoal, hoje reagindo ao capítulo 1, chamado O Pistoleiro, do livro 1, também chamado O Pistoleiro, da série do Stephen King, chamada A Torre Negra. O capítulo 1 inicia com o pistoleiro andando por uma estrada no deserto. Ele vai acompanhado do seu companheiro, um jumento, que ele comprou na última cidade por onde ele passou. Já tem 3 semanas que ele passou por essa cidade. Lá ele comprou esse jumento, o jumento vem trazendo os objetos pessoais dele, cantis de água, mantimento de alimentação e outras coisas mais que ele possa precisar na jornada. A certa altura, nessa estrada, o pistoleiro vê uma cabana à distância. Nessa cabana ele vê que tem ao redor plantações de milho, de feijão, então ele supõe que seja uma fazenda, uma pequena propriedade rural. Ele se aproxima, ele vê que tem um homem nessa fazenda. Então ele entra em contato com esse homem. De início os dois desconfiam um do outro, porque aquele mundo ali é um mundo desolado, um mundo perigoso, onde se passa a história da Torre Negra. Então eles desconfiam um do outro, mas depois eles veem que são amigáveis. E aí o fazendeiro dá as boas-vindas a ele, convida ele para entrar na sua cabana, oferece estadia e alimentação. Ele diz que vai preparar milhos cozidos e feijões fritos para eles comerem. O fazendeiro oferece também para o pistoleiro encher os seus cantis de água no poço que ele tem na parte de trás da propriedade. Então o pistoleiro vai lá, enche esses cantis no poço. Ele observa que o poço ali deve ter dado muito trabalho para ser cavado e construído, que o poço tem uns blocos de concreto, foi cavado, então ele supõe que ali demorou mais ou menos uns 5 anos para construir aquele poço naquela propriedade. Então ele enche seus cantis, volta para a cabana e o fazendeiro prepara a comida para eles, milho cozido, feijões fritos. E aí eles conversam. O fazendeiro, ao avaliar o pistoleiro, ele pergunta se o pistoleiro é um pistoleiro do mundo interior. Então, por essa pergunta se supõe que pistoleiro seria uma identidade naquele mundo. Pistoleiro é como se fosse uma profissão ou um ramo de vida que a pessoa segue. E aí, continuando a conversa, o fazendeiro diz que um homem passou por ali na sua fazenda e também fez estadia ali. E pela descrição que o fazendeiro faz desse homem, o pistoleiro supõe que seja um homem de preto que passou por ali. E aí o fazendeiro pergunta se aquele homem seria um bruxo. Então bruxo já é outro tipo de identidade que também existe naquele mundo ali. Então eles conversam e o pistoleiro, a certo ponto, discute se o próprio Brown não seria o Homem de Preto. O Homem de Preto criando algum tipo de ilusão para atrair ou para fazer uma armadilha para o pistoleiro, né? E ele pergunta se o Brown não seria esse Homem de Preto. O Brown desconversa. Então o Brown mora ali naquela fazendinha dele, sozinho, com apenas uma companhia, que é o corvo dele, chamado Zoltan. Inclusive esse corvo interage ali em certas situações, falando frases, né, desencontradas. Eles vivem os dois ali naquela fazenda. Então durante a conversa o pistoleiro conta que na última cidade que ele passou, que era a cidade de Tu, ele disse que matou todo mundo. Simplesmente ele conta isso para o fazendeiro, que matou todo mundo na cidade de Tu, que foi a última cidade por onde ele passou. Contando essa história de Tu para o fazendeiro, o pistoleiro diz que comprou o jumento na cidade de Price Town, na área das florestas ao norte. Então agora ele está no deserto, mas anteriormente ele passou por uma área de florestas ao norte, comprou esse jumento e de lá ele viajou e chegou nessa cidade de Tu, né, antes de chegar ali na cabana do fazendeiro onde ele está. Então na cidade de Tu ele conta que chegou de longe observando a cidade, e de longe ele já viu que seria uma cidade pequena e desolada, né, como são as cidades ali naquele mundo. Então ele entrou na cidade e as pessoas observaram com desconfiança, as pessoas ali nas suas casas ou na rua. Então ele chegou na cidade procurando um lugar para comer, para beber. E aí ele viu 3 garotos brincando de bola de gude na rua. Chegou nesses garotos e perguntou onde ele poderia encontrar um
comida e bebida ali naquela cidade. Um dos garotos disse que no bar tinha hambúrguer e bebidas, se ele quisesse. E os outros garotos até hostilizam esse garoto que falou, porque eles devem de ter aquela orientação, né? De não falar com estranhos, ainda mais naquela cidade ali, naquele mundo perigoso. Então o pistoleiro foi no estábulo da cidade e deixou o jumento dele lá com o cavalariço. O cavalariço é o Kennerly, o nome dele. E aí ele foi pro bar que o garoto indicou pra comprar hambúrguer e comida. No bar ele entra e a aparência do bar é como se fosse aqueles salões dos filmes de faroeste, né? Salão. Então ele entra e tem um músico tocando piano, tem as pessoas jogando cartas, e quando ele entra fica aquele ar de tensão no ambiente, todo mundo observa, olha para ele, e aí depois todo mundo continua as suas atividades que estavam fazendo. Ele vai ao bar, conversa com a atendente, que é a dona do bar também, o nome dela é Alice. Ele pede hambúrguer e bebidas. Ela diz que tem carne de primeira para fazer o hambúrguer dele, né? Ele desconfia que essa carne realmente seja de primeira ou seja de algum animal mutante, que ali existe. Essa questão da mutação é um fator existente naquele mundo também. Então ela prepara o hambúrguer para ele. E ele pega o hambúrguer, come, pede cervejas também, paga ela com uma moeda de ouro. Aí no balcão ele é abordado por um homem aparentemente sob o efeito de entorpecentes, né? E aí se conta que o entorpecente pelo qual ele está drogado é a erva do diabo, que é uma planta que existe em abundância ali no deserto e ela tem efeitos alucinógenos e viciantes, né? Então esse homem que chega por trás dele no balcão abordando é uma pessoa que é viciada na erva do diabo. O nome dele é Norte. E aí o pistoleiro dá uma moeda para ele e ele sai, deixa o pistoleiro de mão. E aí depois a dona, depois que ele come e observa o ambiente, a dona do bar oferece relações a ele, né? Pagas, que ele, ao que parece, é feito naquele bar. E ele aceita, vamos lá. E sobe pro quarto lá de cima do segundo andar com ela. Lá no quarto com a Alice, eles têm as relações, né? Conversam. Ela conta que o Norte, que é o viciado em erva do diabo que falou com ele é um morto-vivo. Ou seja, ele morreu pelo uso da erva do diabo, usou tanto que teve overdose e morreu, né? E veio à vida, só que ele veio à vida por meio de uma pessoa que ressuscitou ele. E aí ela conta que essa pessoa é o Homem de Preto, que o pistoleiro identifica como sendo o Homem de Preto, pelo que ela conta. Então ela diz que ele chegou na cidade no dia que o Norte morreu. Ele entrou no bar, onde o Norte estava sendo velado nesse bar, depois dele ter morrido por overdose de erva do diabo. E aí ele entra no bar, pede uísque, bebe, conversa com a Alice, uma conversa meio estranha, né? E aí a certo ponto da conversa ele vê que o Norte está sendo velado ali, ele dá uma risada alta e fala coisas que atraem a atenção de todas as pessoas do bar. E aí ele se direciona para onde o Norte está sendo velado e sobe em cima do Norte, em cima da mesa onde ele está sendo velado, e faz um ritual lá, bem bizarro. Ele sobe em cima dele, cospe na cara dele várias vezes, e aí sobe em cima dele, fica montado em cima do Norte e fica pulando, pula 3, 4, 5 vezes. E aí, de certa forma, em certo ponto desse ritual bizarro dele, o Norte ressuscita, né? E aí todas as pessoas presentes no ambiente ficam muito abaladas e assustadas com o que aconteceu, e logo todo mundo vai saindo, o bar fica vazio. E a Alice, a dona do bar, vendo aquela cena também, foge lá pra cima do bar, se tranca lá na parte de cima e fica apavorada, né? E pensando nas implicações do que aquilo significa. Aí quando ela desce depois, o Homem de Preto já tem ido embora, né? Já tem ido embora e tá só o Norte lá, já ressuscitado e como se nada tivesse acontecido, sentado lá na mesa. E quando a Alice desce, vai conversar com o Norte, ele diz que foi tocado por Deus,
Então, de certa forma, ele tem uma consciência, né, de que foi uma pessoa que o ressuscitou. Ele disse que foi Deus, foi tocado por Deus. E aí ele se lamenta, né, como uma pessoa que acabou de ressuscitar. Ele está grato por Deus tê-lo ressuscitado, mas reclama também porque ele ainda está sentindo dentro dele o vício, aquela tentação do vício, de vontade de continuar usando a erva do diabo. Ele reclama que se o Deus que o ressuscitou também poderia ter feito com que ele largasse o vício, não sentisse mais vontade de usar. Então ele fica meio triste por conta disso. E aí ele está com um bilhete na mão. Esse bilhete foi deixado pelo homem de preto, né, que ressuscitou ele. E ele entrega esse bilhete para Alice. Nesse bilhete está escrito o número 19. E aí, nesse bilhete, ele diz que esse número é tipo uma senha, um número que é uma senha e é um segredo. E que se ela falar esse número 19 para o norte, ela vai desencadear uma cadeia de eventos catastrófica na cidade, né? E que vai devolver o norte, o viciado em erva do diabo, nessa senha. Se ela falar para ele, vai devolvê-lo à morte e vai causar consequências também nefastas na cidade. Então a Alice pega essa senha e fica ali constrangida de que ela nunca vai poder falar aquele número 19. Então nesse ponto ela para de contar a história para o pistoleiro e pergunta para ele quando ele vai embora da cidade. Ele diz que provavelmente amanhã. Ela não fica muito satisfeita com isso, pois já está gostando dele. No outro dia pela manhã, o pistoleiro está no bar ainda com ela, então eles tomam um café. Ele pergunta para ela se ela tem um mapa do Sudeste, que Sudeste é o local que o pistoleiro vê que o homem de preto está se dirigindo para lá. O pistoleiro pergunta a ela se ela tem um mapa para essa área que fica após o deserto, né, ou ainda de forma contínua com o deserto. E ela diz que não tem mapa para essa região, porque nunca ninguém foi para aquela região. E aí o pistoleiro imagina que se alguém pudesse ter um mapa para aquela região, seria o dono do estábulo da cidade, onde ele deixou o jumento dele antes. O pistoleiro sai do bar e vai para o estábulo para encontrar o cavalariço, para obter informações. E lá ele encontra o cavalariço e a filha dele. A filha dele é uma garota dessas cidades pequenas de interior, né? Ela vê o pistoleiro e já fica... sinaliza interesse, né, nele, interesse. E aí eles conversam sobre o jumento dele. O cavalariço diz que o jumento é um jumento muito bom. Conversam sobre a filha dele também. O cavalariço, de certa forma, repreende a filha dele, diz que ela tem uma personalidade não muito boa. O pistoleiro pergunta pro cavalariço o que há em direção ao sudeste após o deserto. E o cavalariço dá uma resposta meio vaga, dizendo que já ouviu falar que para lá há montanhas e um oceano, onde tem monstros nesse oceano. E dá uma resposta meio vaga e trágica, citando o fim dos tempos, dizendo que aquele mundo está condenado, o mundo onde eles vivem. E ele fala das coisas que a pregadora da cidade conta, a pregadora que prega na igreja deles, em relação ao fim dos tempos, que a sociedade está condenada, o mundo deles está condenado. O pistoleiro ouve isso, não supre as suas necessidades de informações, mas pelo menos dá a acreditar ao pistoleiro que existe algo após o deserto. O pistoleiro se convence de que há algo lá e decide ficar mais alguns dias na cidade para se preparar para continuar a jornada. 4 dias após isso, o pistoleiro já tem passado, 4 dias na cidade, e ele se sente como se tivesse enfeitiçado pela Alice, porque ele já está há mais dias naquela cidade do que ele gostaria ou do que ele deveria, Está atrasando a perseguição dele ao Homem de Preto. Então ele está no quarto com a Alice. De repente alguém invade o quarto e ele observa que quem invadiu o quarto foi o pianista que ele viu tocando piano quando ele entrou no bar. Então esse pianista invade o quarto com uma faca em punho para tentar matar o pistoleiro, e ele vem dizendo: ela é minha, você tomou ela de mim, Alice. Então, ao que aparenta, o pianista, que é Sheb, o nome dele, o Sheb tinha um amor ali não correspondido, platônico, pela Alice. E quando ele vê que o pistoleiro está tendo relações íntimas com ela, ele
se desespera e vai tentar matar o pistoleiro. Quando ele invade o quarto com a faca, o pistoleiro pula da cama e para o Chebes segurando os punhos dele. Ao segurar os punhos dele, o pistoleiro quebra os punhos dele, ele fica com as mãos moles, os punhos quebrados. Mas o pistoleiro não mata ele, nem faz algo mais depois disso, porque ele vê que é só um senhorzinho que está desolado emocionalmente, né? Então quebra os punhos dele e o Chebe para o que está fazendo e fica chorando em um canto. A Alice vai lá e fala com ele, cuida dele, toma as ações para cuidar dos ferimentos do punho dele. O pistoleiro fica só observando a cena e a certo ponto o pistoleiro reconhece o Chebes de algum local. Ele diz que fala para o Chebes que está reconhecendo ele do Mar Claro, que é um local aí, deve ser outro local afastado aí do mundo, né? E o Chebes também reconhece o pistoleiro, diz que na época o pistoleiro era uma criança. O pistoleiro dá a entender de que a Susan, que deve ter sido um amor lá do passado dele, estava nessa situação de onde ele reconheceu o Chebes, e o Chebes de certa forma fez algo contra a Susan, essa que era o amor do passado do pistoleiro, algo negativo, né? Ele reconhece o Chebes de outra situação do passado. E aí o Chebes, depois de ter o braço ali tratado as mãos, né, quebradas, os pulsos quebrados tratados pela Alice, ele sai do quarto e o pistoleiro não faz nada mais com ele, apesar de tê-lo reconhecido de uma situação aí ruim do passado. Já na noite seguinte, o pistoleiro lembra da menção que o cavalariço lá fez a ele, né, da pregadora da cidade. Ele fica curioso sobre essa pregadora e ele vai para a igreja ver o culto. E aí ele entra na igreja, fica no vestíbulo, né, que é um canto escondido da igreja. Ele fica só observando o que está acontecendo ali na pregação da igreja. E aí a Alice também tinha contado para ele sobre essa pregadora, né, dizendo que ela é uma mulher robusta, convicta no que prega. E aí o pistoleiro lá na igreja vê ela no púlpito pregando, vê que ela é realmente uma mulher imponente, né? Ele avalia que ela tem uns 150 quilos de peso e uma voz e uma fala cativante, e ele se sente até sexualmente atraído por ela. E a religião que ela prega é a cristã, religião cristã. Então já vê-se, né, que nesse mundo da Torre Negra, um mundo onde se passa a história da Torre Negra, existe a religião cristã. E apesar de ser um ambiente de ficção, né? E aí ele acompanha a pregação da Sílvia, e a Sílvia faz uma pregação alertando e exortando os fiéis contra uma figura maléfica que ela diz que existe entre eles. Ela chama de anticristo, de Satanás, de o intruso, é uma palavra que ela usa, dizendo que o intruso está entre nós, o que vocês vão fazer contra esse intruso? Faz uma pregação exortando os fiéis da igreja contra esse suposto intruso. E o Homem de Preto já vê na situação que esse intruso seria ele, que a Sílvia está exortando a cidade contra ele. E ele pensa já que o Homem de Preto, quando passou pela cidade, deve ter colocado um demônio ou um feitiço na Sílvia para fazer com que essa Sílvia exortasse a população contra ele. Então, claramente essa pregação dela se dá contra a figura dele, dizendo que ele é o intruso, o anticristo que chegou na cidade e que a população deve de fazer alguma coisa contra o pistoleiro. Já à noite, de volta ao bar, o pistoleiro está no quarto com a Alice e ele pergunta para ela sobre a pregadora, sobre a Sílvia. E a Alice diz que ela veio das cabanas lá no meio do deserto. Há 12 anos atrás ela chegou na cidade. E aí o pistoleiro, já intrigado com ela, pergunta a Alice qual é o endereço da Sílvia. E a Alice diz que ela mora no outeiro atrás da igreja. E o pistoleiro decide fazer uma visita à Sílvia. Já no dia seguinte, o pistoleiro toma café com a Alice lá no bar, já em clima de despedida, que ele já está decidido a ir embora da cidade, porque o rastro do Homem de Preto já está esfriando, né? Ele tem que seguir na busca, na jornada dele atrás do Homem de Preto. E ele toma café com a Alice e já sai em clima de despedida, só para ir na casa da Sílvia, para
verificar lá a questão da Silvia, a pregadora, né? E depois já decidido a sair da cidade. Indo na casa da Silvia, chegando lá, o pistoleiro observa que é uma casa velha e pobre, igual são todas as casas da cidade. Ele bate na porta, ninguém atende. Ele já desconfiado, ele arromba a porta. Quando ele arromba a porta, está lá na frente dele, sentada em uma cadeira de balanço, a Silvia. Como se fosse uma aparição, né? E aí ela olha para o pistoleiro, contempla ele seriamente e diz que ele nunca pegará o Homem de Preto. Então quando ela fala isso, o pistoleiro já sabe que o Homem de Preto realmente chegou a interagir com ela, né? E ela confessa que ele esteve lá na casa dela, esteve na cama com ela, inclusive. Ela fala que o pistoleiro já pensa que talvez o Homem de Preto engravidou ela com um demônio, por isso que ela estava exortando a cidade contra ele, né? Mas ela acha que o Homem de Preto é um anjo. Ela fala, né? Um anjo, que ele é um anjo, que ele veio me visitar. E ela fica, de certa forma, defendendo o Homem de Preto. Então o pistoleiro já fica mais sério em relação a ela. Então ele se aproxima bruscamente dela, segura, né? Segura as pernas dela assim com as mãos, ela está na cadeira de balanço, ele segura as pernas dela e aponta a arma direto nas partes dela. E aí ele força ela a falar, força ela a dar o paradeiro do Homem de Preto. E ela fica nervosa, com medo, né? E diz que o Homem de Preto contou para ela que ele para depois das montanhas para descansar e meditar. Ou seja, as montanhas já seriam após o deserto, né? Então o pistoleiro já se convence ainda mais de que depois do deserto tem as montanhas e o Homem de Preto está se direcionando para lá. E aí ele larga ela, não mata ela e nem causa nenhum mal maior a ela. Só diz para ela quando ele está saindo de que ela não está grávida e de que ele não é um anjo, de que o Homem de Preto não é um anjo, né? E ela fica lá meio que incrédula e ainda com a ilusão que o Homem de Preto colocou na cabeça dela. Saindo da casa da Silvia, o pistoleiro vai para o estábulo para pegar o jumento dele e continuar a jornada atrás do Homem de Preto, que agora ele já sabe que ele vai em direção às montanhas. Chegando no estábulo, o cavalariço tenta fazer uma emboscada. A filha do cavalariço vem por trás do pistoleiro com um objeto de metal, uma barra de metal, e tenta dar um golpe no pistoleiro. O pistoleiro só sente, né, que alguém está vindo atrás dele, ele dá um passo para o lado e se vira. E aí a filha do cavalariço dá o golpe, e o golpe só pega de raspão no braço do pistoleiro. E aí o pistoleiro, analisando a situação, ele não revida, ele nem mata a filha do cavalariço e nem o cavalariço. E aí o cavalariço fica com a cara de assustado, apavorado, achando que o pistoleiro vai matar ele, mas o pistoleiro não mata nenhum dos dois, só pede o jumento dele, pega o jumento e sai tranquilamente da cavalaria. Talvez ele tivesse ficado com medo, né, de matar aqueles dois ali e atiçar a revolta do restante da população. Ele só queria sair tranquilamente da cidade. O pistoleiro volta para o bar, lá no bar ele não encontra a Alice. Ele só pega mantimentos, né? Pega mantimentos, cerveja e sai. Não encontra a Alice de volta no bar. Na rua, já indo embora, o pistoleiro sente olhos o observando, olhos da população da cidade. E ele reflete sobre o Homem de Preto ter, né, enfeitiçado a cidade contra ele. E aí, realmente, os cidadãos, a esse ponto, os cidadãos investem contra ele. A população da cidade, homens, mulheres, crianças, todo mundo cerca o Homem de Preto na rua. E aí o Sheb, que é aquele que atacou o pistoleiro lá no quarto quando ele estava com a Alice, ele chega com a Alice presa, né, refém, coloca a Alice frente a frente com o pistoleiro. E a Alice confessa para o pistoleiro que ela falou o número 19, que era o número que estava no bilhete que o Norte entregou para Alice quando ele ressuscitou. Ela confessa que falou o número 19. E aí desencadeou o transe na população, que é o feitiço que o Homem de Preto deve ter feito contra a cidade, né? E aí a Alice confessa e pede para o pistoleiro matá-la por ela ter feito isso e que agora tudo está perdido. Então o pistoleiro, notando a hostilidade da situação, né? Ele realmente mata ela e mata o Sheb, dá um tiro na cabeça dos dois. E com isso todos passam a atacar,
vigorosamente o pistoleiro. Todos vão para cima dele, conquistam na mão um pau, faca, pedra, o que seja, e chamando ele de Satanás, de anticristo, de intruso, que são as palavras que a Sylvia Pittston usou na igreja para descrever, né, o pistoleiro, que agora já se sabe que realmente era contra ele que ela estava pregando. E aí o pistoleiro foge, né? Enquanto ele está fugindo, ele faz aquela retirada tática, né? Fugindo, recuando, mas ao mesmo tempo atirando com sua pistola na população. E a multidão, apesar de ser de pessoas comuns, né? Homens, mulheres e crianças da cidade, que aparentemente são pessoas comuns, que não são predispostas à violência, mas todos atacam o pistoleiro com grande tenacidade e hostilidade. Então ali por isso já se vê que eles com certeza estão enfeitiçados, porque as pessoas comuns normalmente não teriam essa predisposição para violência. É o pistoleiro fugindo e atirando, fazendo aquele recuo tático. Ele entra dentro de uma loja, e aí nessa loja ele tranca a porta e a população vem. Algumas pessoas quebram a vitrine e pulam para dentro da loja para tentar pegá-lo. Esses que pulam pela vitrine, ele já neutraliza, atira em todos eles e eles caem em cima da própria vitrine. O restante da população faz pressão na porta para tentar derrubar, e em certo ponto eles conseguem, né? Derrubam a porta. O pistoleiro se retira para outra loja, saindo pelo fundo dessa loja que ele tinha entrado, se retira, entra em uma barbearia já mais à frente, e ele ouve a Sylvia, né, a pregadora da igreja, exortando a população para que vá atrás dele, pegue, mate e faça tudo contra ele, que ele é o inimigo, ele é o intruso, o anticristo. E aí ele sai pela porta dos fundos da barbearia, a população continua seguindo, né? Quando ele sai pela porta dos fundos, algumas pessoas vêm pelas laterais da barbearia, ele rapidamente mira e dispara a pistola e mata, neutraliza todos eles. E aí ele recua os degraus da barbearia e desce em direção ao deserto, porque os fundos da barbearia já estão em direção à saída para o deserto. Ele desce e fica já na saída pelo deserto, aguardando e se preparando para se defender do ataque. Então a porta dos fundos da barbearia se abre e a multidão irrompe, né? A multidão arromba a porta dos fundos e fica frente a frente com o pistoleiro novamente. E ele recarregando, todo o tempo recarregando a pistola e atirando, recarregando e atirando. E nesse momento alguém consegue se aproximar dele com um pedaço de pau e atinge ele na testa. O sangue escorre, ele leva essa paulada na testa, né? Ele recarrega novamente os dois tambores das pistolas e descarrega na população e acerta 11 pessoas. São 12 balas, né, nos revólveres. Ele só erra um tiro, então ele é muito altamente treinado em utilizar o revólver. Acerta 11 e erra apenas um tiro. E todos ficam observando, né, bestializados, quando ele faz, vendo a habilidade de tudo que ele consegue fazer com o revólver, mas em nenhum momento eles ficam com medo nem recuam. E depois dessa leva de tiros que ele dá, a Sylvia Pittston toma a frente da multidão e, com uma cruz de madeira em cada uma das mãos, corre em direção ao pistoleiro, exortando a multidão, né, dizendo que ele é matador de crianças, que ele é Satanás e tudo. E quando ela corre em direção a ele, ele dá 2 tiros, um em cada cruz, e 4 tiros na testa dela. E ela cai no chão igual um saco de batatas. A multidão continua vindo para cima, ele descarregando os tambores do revólver, atirando e recarregando. E a certo ponto ele já tem vários ferimentos diferentes e a multidão consegue alcançá-lo e segurá-lo, né? Imobilizar ele. E uma criança vem com uma faca e faz um corte profundo na batata da perna dele, na barriga da perna, né, como se chama. E aí ele consegue puxar a arma e atira na cabeça da criança, né? Mata a criança ali no local. E ele tenta se desvencilhar e enquanto ele vai ali eliminando mais e mais pessoas, as pessoas começam a já esfriar o vigor delas, né? E em certo ponto, como a quantidade de pessoas já está muito pequena, eles começam a
se dispersar e a fugir, voltar correndo em direção aos fundos da barbearia e cessam o ataque, né? E ele continua atirando, e até que acerta o que ele acredita que seja a última pessoa. Já entrando nas portas da barbearia, ele acerta o tiro nessa pessoa, ela cai. Então, ao que parece, matou todos os que o estavam atacando. Aí ele olha para o próprio corpo dele, avaliando os ferimentos, ele vê que está com mais de 20 feridas, mas só uma é profunda, só a da perna que o garoto fez aqui é profunda, foi um corte mesmo na barriga da perna. E aí ele observa a trilha que ele deixou de mortos. Então ele vai seguindo a trilha de mortos que ele deixou para ver se tinha mais alguém vivo. Então ele entra pela barbearia, sai pelo outro lado da outra loja, entra na rua lá onde iniciou o ataque. E ele conta 39 homens, 14 mulheres e 5 crianças que ele matou. Ou seja, matou toda a população da cidade de Tu. Ele observa lá no telhado do bar que está crucificado em cima do telhado o Norte, o que o Homem de Preto tinha ressuscitado. Ele vê ele crucificado lá, ele sobe lá, tira ele da cruz e coloca ele junto com os outros mortos. Porque de certa forma ele tem a consciência de que a população não estava em sua perfeita capacidade mental, que eles tinham sido enfeitiçados ou iludidos pelo Homem de Preto. Então ele soltou o Norte, colocou lá junto com os outros mortos e foi até o bar. Já no bar ele comeu, bebeu, tratou dos ferimentos como pôde e dormiu. No dia seguinte ele se levantou e partiu embora na cidade com seu jumento, deixando a cidade despovoada para trás. Aí nesse ponto ele termina de contar a história para o Brown, que ele estava contando essa história, né, do que houve na cidade de Tu. Termina de contar a história para o Brown. E aí eles conversam, ele encerra a história, eles conversam e vão dormir. Na manhã seguinte o Brown faz o alimento para eles se alimentam, tomam café e o pistoleiro parte. O pistoleiro pergunta pelo jumento, o Brown diz que o jumento infelizmente morreu, não aguentou estava já estafado pela jornada dura pelo deserto, né? Morreu, e o Brown diz que vai aproveitar e vai comer o jumento, aproveitar a carne dele. Então o pistoleiro parte em direção ao sudeste, em direção ao final do deserto e às montanhas. Nesse momento é citado o nome do pistoleiro, que é Roland. À noite, já na trilha, na estrada do deserto, o pistoleiro encontra mais uma fogueira do Homem de Preto, faz uma fogueira sua própria em cima dos restos da fogueira do Homem de Preto, e ele reflete sobre o que aconteceu na cidade de Tu, porque de certa forma ele se sente culpado por ter matado, né, inclusive crianças, mulheres e crianças. Mas nesse ponto a culpa dele já começa a se dissipar por ele achar que se defendeu usou de legítima defesa, né, contra os habitantes que o atacaram, ele tinha que se defender. E ele se sentia culpado, mas refletiu que o transe que o Homem de Preto colocou sobre as pessoas é que foi o culpado pela morte das pessoas, não ele. E ele dorme e ele acorda sonhando, né? Lembrando da Susan, que foi aquele amor lá do passado, que ele já tinha refletido anteriormente, e ele pensa num amigo dele chamado Corte, acredito que seja um amigo dele, que depois, ao longo do livro, vai ser falado em mais detalhes de quem que é esse Corte, talvez. Ele lembra que todo mundo do passado dele já estava morto e que o mundo seguiu adiante, que é uma frase que é muito falada no livro, o mundo seguiu adiante, que se refere talvez ao estado apocalíptico onde o mundo se encontra, né, atualmente na história, e diz que o mundo seguiu adiante em relação ao que aconteceu antes. Aí no dia seguinte ele segue em direção ao deserto com a intenção de atravessar o deserto e chegar às montanhas, que é onde ele recebeu a informação que o Homem de Preto estaria.